Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFVJM, em Diamantina, e eu faço parte do programa PET Biologia, que é o Programa de Educação no Tutorado. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre genética, mais especificamente sobre interação gênica. Pessoal, alguns conceitos são importantíssimos para podermos aprender de forma mais clara e eficaz essa parte do conteúdo. Ou seja, palavras como locus, alelos, cromossomos, genes, homozigoto, heterozigoto, fenótipo, genótipo, recessivo, dominante, são palavras que vão estar presentes durante esse conteúdo, durante os estudos dessa parte da genética. Pessoal, para quem está iniciando agora, parece ser um bicho de 7 cabeças essas palavras, a primeira vez que tem contato com elas, mas vocês vão perceber que não, é bem simples. A palavra cromossomos, elas significam longas sequências de DNA que contêm diversos genes e outras sequências de nucleotídeo. Então, cromossomos é a molécula de DNA associada a proteínas. Já a palavra locus vem do latim, significa lugar, é a região em que cada gene é encontrado em um cromossomo, basicamente o endereço do cromossomo. Já alelos são formas diferentes de um mesmo gene e ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. O gene é a porção de DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA e contém as informações que serão passadas de geração a geração. Homozigoto é quando o indivíduo apresenta no par para certo caráter 2 alelos iguais, por exemplo, azão, azão ou azim, azim, determinando um caráter. Já heterozigoto é o contrário, são pares de genes que determinam uma característica, mas apresentam manifestações diferentes, como por exemplo, azão, azim, bezão, bezim. Já o fenótipo, pessoal, é o conjunto de características de um indivíduo que resulta da expressão de genótipo e da ação do ambiente, como por exemplo, uma pessoa que tem o gene para cabelos castanhos mais pinto de louro. Já o genótipo é a constituição gênica de um organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes. A palavra recessivo é quando o gene se expressa em dose dupla. Os genes recessivos eles são simbolizados pelas letras minúsculas e se manifestam quando estão em homozigose. Já a palavra dominante é o gene, aquele que determina uma característica, ou seja, um gene que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, o que é interação gênica, Pessoal, a palavra interação, ela se origina de 2 palavras, a palavra inter, que significa entre coisas diferentes, e a palavra ação, do verbo agir mesmo. Então, são 2 coisas diferentes que vão agir junto, umas sobre as outras. Aí você deve estar pensando assim, nossa, complicou mesmo, Interações gênicas. Gênicas, vem de gene, de genética. Interações que os genes vão fazer entre eles para expressar determinada característica, Pode te dar um nó da cabeça, Você deve estar pensando assim, que coisa difícil, mas vamos simplificar, A interação gênica, então, ocorre quando 2 ou mais genes interagem, colaborando assim para o surgimento de determinada característica. Então, pessoal, a gente pode ter um gene, por exemplo, um gene azão, que junto com outro gene, azinho, por exemplo, eles vão interagir para formar uma nova característica, um novo fenótipo naquele indivíduo, ou seja, os 2 juntinhos lá trabalhando para determinada característica surgir naquele indivíduo. O tom da nossa pele, pessoal, ele é determinado por interação gênica. Nas aves também, por exemplo, as cristas das galinhas,
também elas são determinadas por interações gênicas. E nós vamos usar as cristas das galinhas como exemplo aqui. As interações gênicas do tipo não epistáticas, né? Epistasia é quando um gene inibe a ação do outro, né? Ou seja, aqui são interações não epistáticas, não estão ocorrendo inibição de gene. Pelo contrário, eles estão interagindo para expressar determinada característica. Como, por exemplo, na crista das galinhas. Nós temos a crista ervilha, ela é representada, ela se expressa como quando se tem o exão dominante e 2 Rzinhos recessivos, ou seja, quando se tem essa configuração de genes, ela vai expressar a crista ervilha, né? Já a crista rosa, ela vai se manifestar, ela vai se aparecer na galinha quando a configuração dos genes for Rzão dominante e 2 Ezinhos recessivos. Perceba, pessoal, que eles são um contrário do outro. E eles estão organizados de forma a expressar 2 características diferentes. Então, isso é a interação gênica. Então, esses genes eles estão determinando 2 formatos de crista diferentes, a crista ervilha e a crista rosa nas galinhas. Já a crista noz, ela é determinada pelo Ezão dominante e o Rzão dominante, ou seja, quando se tem essa configuração, vai aparecer outra característica, que no caso é a crista noz. Quando aparecer a crista simples, ela vai ser determinada por Ezin recessivo, 2 Ezin recessivo e Rzin recessivo, ou seja, uma nova configuração de gene para expressar uma nova crista, né? A crista simples. Então, pessoal, percebam que os genes eles irão se organizar de forma diferente para expressar um novo formato da crista da galinha, ou seja, eles não inibem um ao outro, eles se expressam a ajudar, né, a determinado fenótipo ocorrer, como por exemplo o formato da crista das galinhas, né? Então esse é um exemplo bem didático que demonstra que os genes podem interagir para expressar determinada característica, um fenótipo diferente. Então, pessoal, era isso que eu queria passar a vocês, e a próxima aula nossa será sobre herança complementar, epistasia, herança quantitativa, interação gênica e pleiotropia. Muito obrigado por acompanhar até aqui essa videoaula. Curte, compartilha e um forte abraço. Até mais.